Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Nossa, eu estava conversando com a Yolanda ontem, né, ajustando os detalhes finais a respeito da apresentação, e a gente estava conversando a respeito do tempo. Nossa, 20 minutos, né? 20 minutos passa super rápido. E eu pensando, fiz TEDx. TEDx você tem 15 minutos para passar uma mensagem, então a minha pretensão foi dizer, será excelente, vai ser super rápido. Eu estou aqui desesperada, porque o pessoal do Agile falou coisas muito interessantes, tudo que a gente discutiu até agora tem tudo a ver com diversidade. Tem absolutamente tudo a ver com diversidade. E eu queria poder conversar, e eu queria poder falar mais, e vou tentar ser o mais concisa possível, porque também é solitário ficar aqui falando a respeito de um tema tão complexo, tão rico, sem poder interagir com vocês. Então, eu pretendo ser muito concisa para depois vocês me perguntarem o que vocês tiverem vontade. Combinado, gente? Me falem uma coisa aqui. Quem aqui se considera diverso? Você olha para si mesmo no espelho e fala, sou diverso, não sou diverso? Bastante gente, né? Isso é uma boa notícia. A má notícia é para quem não levantou a mão. Você também é. A gente tende a achar, pessoal, que a diversidade está no outro, né? A gente tende a achar que diverso é o outro. E isso tem tudo a ver com os modelos mentais que nós criamos. Isso tem tudo a ver com a nossa narrativa de vida, com a nossa história. Diverso é sempre o outro numa realidade onde existe um padrão, certo? Se eu tenho um padrão, tudo aquilo que foge ao padrão é diverso. Qual que é o nosso padrão no ambiente de negócios brasileiro? O homem alfa, posso afirmar isso? É o homem alfa que tem as maiores chances de promoção, que está nas lideranças. E esse homem alfa, ele tem características ligadas à força, né? A gente liga sucesso e êxito à força. Ele geralmente é branco, ele geralmente tem uma postura mais sisuda. E quantos por cento dos brasileiros se encaixam dentro dessa realidade? Então, se eu sou um homem que não tenho essa característica mais formal, mais agressiva, mais ligada à força, eu também estou fora do jogo, certo? Então, somos todos diversos. O que a gente está aqui falando ainda a respeito do outro? Não é verdade? Na medida em que eu sou singular, na medida em que eu sou única, e na medida que eu só tenho uma história de vida para contribuir com o todo, eu sou diversa. E essa minha diversidade é que impacta dentro das organizações. Quando eu falo que a diversidade ela impacta no lucro, quando eu falo que a diversidade ela impacta na retenção de talentos, na inovação e tudo mais, eu estou falando nada mais, nada menos do que a boa gestão dessas diversidades, certo? Posso afirmar isso, não posso? E como é feita a boa gestão dessas diversidades, gente? Existem várias técnicas, existem vários dados, e, enfim, a gente pode fazer coisas maravilhosas com tudo que a gente tem aí disponível no mercado, mas a gente não faz o mínimo, e o mais importante. Sou uma pessoa inclusiva? Sou uma pessoa que pensa a diversidade para dentro da minha casa? Então, quando eu falo de gestão das diversidades, eu estou falando de uma estratégia muito simples, que é a inclusão. E por ser tão simples e complexa, é a mais difícil de alcançar. Porque ela requer uma reforma pessoal e individual, que diz respeito a desafiarmos nossos valores, nossos conceitos, nossas realidades individuais, nossos modelos mentais. Nós estamos falando de como eu enxergo o outro. Quais são os vieses inconscientes que me guiam nas minhas tomadas de decisão? Olha só, gente, já pensou? Então, aqui no meu iceberg, fui eu que fiz. Deu um trabalho danado. Porque vocês imaginem, né? Enfim, quando a gente fala em diversidade como valor, e ela é valor, porque é ela que agrega lucro, ela traz de fato lucro, ela é uma estratégia de negócio. Para além de ser a coisa certa a fazer, porque ela também é a coisa certa a fazer, e aí a gente pode ficar dialogando aqui a respeito do certo e errado. O que é certo? O que é errado? Qual é a coisa certa a fazer? Em que contexto? Em que cultura? A gente não tem conceitos estáticos a respeito de nada. Tudo é mutável e tudo está em evolução. A gente falou tanto de filosofia até agora, né? Aqui, o tempo inteiro a gente tem falado isso. Então, a gente está falando da nossa existência, a gente está falando de questionar tudo isso, né? Então, quando eu falo é a coisa certa a fazer simplesmente, eu preciso definir o que é certo e para quem. Então, para além da coisa certa a fazer,
É a única saída que nós temos para a gente continuar jogando dentro desse universo onde a revolução tecnológica vem trazer novas realidades. Se a gente não colocar o eixo real dentro do humano, a gente está perdido. Porque a força motriz de toda essa mudança, ela está no ser humano, ela está em nós. A gente é o único eixo que fica aqui, que não vai mudar. Né? Então, o que vai sobrar para a gente? As relações humanas. Se a gente não pensar em inclusão e inclusividade como essa estratégia real, a gente está frito. Então, pensando aqui em inclusão e estratégia como valor, a gente olha para dentro do iceberg, que é o que ninguém fala, que é o que ninguém vê. A gente olha ali em cima, então, são selos, mídias, premiações. A gente viu o trabalho imenso que a Cargill faz para poder receber esses selos, mídias, premiações, reter talentos, ter mais lucro. Isso tudo está na pontinha de cima do iceberg. Para dentro é onde a mágica acontece e é onde é a parte mais difícil. É onde o RH tem maior dificuldade, é onde o Talent Acquisition tem mais dificuldade, é onde a gente precisa do treinamento da liderança, porque os líderes também precisam aprender a se desafiar. Porque nós vamos construindo vieses, e é aquilo que a gente estava falando agora, né? Eles lutaram tanto para estar na liderança, para ganhar a primeira vaga dentro do estacionamento, de repente vem uma pessoa super jovem e tira aquilo dali e vai tirar. Se a gente não começar a pensar a liderança, que tipo de liderança que a gente quer? A gente precisa de uma liderança inclusiva, que é essa liderança que valoriza as diversidades e as diferenças como valor. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente pensa em tudo que a gente fez até hoje. O que nós fizemos, né, com relação à inclusão e diversidade? A gente não olhava para isso. Se vocês olharem para dentro da empresa hoje, vocês já fizeram o teste de pescoço? Vocês conhecem o teste do pescoço? Não? Quando você entrar em determinado ambiente, você vira a cabeça para um lado e para o outro. E aí você observa o perfil das pessoas que tem ali. Né? Eu costumo usar muito esse teste quando eu estou falando a respeito dos pilares étnico-raciais. A gente tem o lugar certo, a gente sabe qual é o lugar do branco e qual é o lugar do negro na sociedade. Se a gente entra dentro de um restaurante e olha, o negro está servindo, mas sentado todas as pessoas são brancas. Né? Então, quando a gente começa a fazer esses autoquestionamentos, a gente começa a treinar o nosso olhar, a gente começa a perceber como a diversidade ela existe, ela está aqui. O que não existe é a inclusão. Então, até hoje, a gente teve aquele primeiro círculozinho ali. A exclusão é aquilo, a diversidade ela está aqui, ela sempre esteve, ela só está fora do jogo. Mas aí vieram as cotas e falaram assim, você precisa colocar a diversidade lá dentro. Você precisa colocar a diversidade por questões sociais, por responsabilidade social da empresa, porque o Código de Ética mandou, enfim. Não importa o motivo, o fato é que você precisa colocar. E nós colocamos a diversidade para dentro da empresa. Então, a gente tem cota para pessoas com deficiências, a gente tem cota para menores aprendizes. E o que nós fizemos? Segregamos. Veio todo mundo para dentro da empresa, mas a gente vai lá e coloca no arquivo a pessoa com deficiência. A gente esconde aquele menor aprendiz. Então, a gente segregou. A gente precisa evoluir essa realidade. Como vamos fazer isso, pessoal? Como vamos evoluir? Incluindo. E o que é inclusão? Inclusão é um ajuste social. A gente precisa dar voz para todas as pessoas que são agentes dessa realidade, certo? As pessoas que compram produtos, que consomem, elas precisam fazer parte da construção da solução que elas consomem. Elas precisam ter voz ativa. A gente não consegue construir planos reais dentro de comitês de diversidade, por exemplo, quando a gente não tem a participação dos agentes, que são o alvo dessas políticas, por exemplo. Então, incluir nada mais é do que dar voz ativa para essas pessoas. Só que a gente só consegue fazer isso na medida em que a gente considera aquela pessoa igual a nós. Embora diferentes. Parece contraditório. Só que não é. Insistir que existe uma igualdade no Brasil é insistir naquela figura anterior. Somos todos iguais, mas não estamos vivendo as mesmas oportunidades. Somos todos iguais nas nossas diferenças. Porque de hoje para amanhã, qualquer um de nós pode se tornar uma pessoa com deficiência, por exemplo. Em última instância. Então, a gente precisa olhar a inclusão como uma ação de responsabilidade coletiva e individual. Porque o ideal é que todos aqueles agentes façam parte da mesma bolinha. Estejam todos dentro do mesmo circuito. Com o mesmo poder de voz, com o mesmo poder de decisão. A gente não pode hierarquizar as pessoas de acordo com a cor da pele delas,
de acordo com a existência ou não de uma deficiência, de acordo com a idade delas. Então, quando a gente está falando de diversidade dentro das empresas, a gente costuma criar eixos, pilares e tudo mais. Então, a gente tem os clássicos étnico-raciais, pessoas com deficiências, mulheres. Só que existem outras diversidades. A gente está falando hoje de uma realidade onde 4 gerações ocupam o mesmo lugar na empresa. Então, a intergeracionalidade, hoje, tem se tornado um problema. A gente tende a valorizar o jovem como a pessoa que é inovadora. Só que não necessariamente. Inovador é uma pessoa que traz um novo olhar sobre aquilo que já existe, certo? Quais são as pessoas mais indicadas para trazerem inovação para dentro de um lugar onde só pessoas brancas, com determinado background, conseguem desenvolver um produto, por exemplo? Qualquer pessoa fora daquela realidade, ela já vai inovar. É disso que nós estamos falando. Quando nós falamos de diversidade, nós falamos desse outro iceberg aqui, né? Eu estou usando os icebergs que vão, inclusive, acabar logo mais. Bom, são 5. Compromisso, construção, compreensão, foco e envolvimento. Isso é o que a gente vê no lado de cima. Embaixo de cada uma dessas coisas, a gente vai falar de novo da liderança. A gente está falando da liderança desde o começo, né? É importantíssimo, gente, porque existe o top-down, a gente é guiado por exemplos. Somos guiados por exemplos. Então, quando a liderança, de fato, tem um compromisso e ela verbaliza aquilo, ela está acenando para todas as outras pessoas que estão ali, olha, eu estou desenvolvendo um lugar que tem segurança psicológica, porque a inclusão é isso. É segurança psicológica para as pessoas serem quem são, para que elas tentem e errem, sem medo de tentar novamente. Porque se a gente chegou até aqui, é porque a gente lá atrás, quando éramos pequenininhos, tentamos e erramos e fomos estimulados a avançar. Em algum momento da vida, a gente começou a achar isso errado e ter vergonha, quando, na verdade, não deveria. Então, quando nós criamos uma cultura inclusiva, a gente cria ambientes seguros psicologicamente para que as pessoas possam ser quem elas são e manifestar suas ideias, seus desejos, suas vontades, sua criatividade. É sobre isso que nós estamos falando. E quando eu falo em segurança psicológica, eu também falo de saúde mental, que é um problema comum em todas as empresas hoje. Vocês que são do RH, vocês devem ter contato com isso o tempo inteiro. As pessoas são muito afastadas por essas questões. E lá embaixo, quando a gente vai olhar a base dos problemas que são endereçados ao RH, são sempre ligados à esfera da pessoa, da existência. A gente está falando de bullying, a gente está falando de microagressões, a gente está falando de questões racistas. Tudo isso está sempre na base da conversa. Sempre. Dificilmente nós temos problemas com questões técnicas endereçadas ao RH, à ouvidoria, e que causam problemas maiores na empresa. Então, criar ambientes seguros psicologicamente, o que é uma estratégia de inclusão, é falar de impacto geral dentro da empresa. Então, como é que a gente pode criar tudo isso? Como é que a gente pode fazer com que tudo isso seja levado para o ambiente de negócios e fale assim, olha, inclusão não é custo, é investimento. Porque ele impacta nisso, 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 nisso. Criando um case claro, que é essa maneira como a gente faz para poder convencer os gestores a nos darem dinheiro dentro do RH e dos comitês e tudo mais, para a gente poder trazer mais ações. Então, conforme a gente vai criando cases claros, trabalhando a comunicação, envolvendo as lideranças, fazendo um efeito cascata e conversando, e treinando, e falando, e conversando muito, porque não tem outro jeito, a gente consegue avançar na questão da inclusão. Bom, eu vou encerrar para a gente poder ir para o painel e tentar adequar aqui o tempo rapidamente. Eu sou advogada de formação, enfim. E essas questões começaram a me incomodar quando eu estava lá no estratégico jurídico. Era tanta gente, tanto processo acontecendo por conta de questões tão básicas da existência humana que eu comecei a pensar o que está acontecendo com o mundo, né? Então, eu comecei a perceber que o problema não estava na gestão, estava nos valores pessoais que nós trazemos para dentro da empresa e reproduzimos nas nossas relações. E aí a gente vai adoecendo, as pessoas à nossa volta, nos adoecendo, enfim. A questão da inclusão é muito mais uma questão estratégica de negócio, porque a diversidade dá lucro, e aí é uma outra coisa, né? Mas ela está muito mais ligada à nossa questão humana, à nossa humanidade. Quantos de nós estamos dispostos a desafiar nossas certezas, porque a gente precisa desafiar essas certezas? Quantos de nós está disposto a desafiar esses modelos mentais de certo e errado, de justo ou injusto, de pessoas que têm mais perfil para isso ou para aquilo, baseado em vieses? Que a gente nunca parou para perguntar por que é que tem que ser dessa forma. Então, vamos começar a questionar quem é que a gente acha que tem que estar numa posição de tecnologia, quem precisa estar numa posição de secretariado, porque elas têm gênero. Vocês já perceberam que as posições têm gênero?
A gente estereotipou até isso. Conversar sobre estereótipos de gênero, expectativas de gênero, valores e tudo mais. Essas conversas são as mais importantes dentro do ambiente organizacional. Então, falar de diversidade como valor e gestão estratégica das diversidades é falar de inclusão. Tudo bem? Eu espero ter passado rapidamente uma mensagem para que vocês possam me questionar agora durante o painel. E eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre o tema que eu sou tão apaixonada. Muito obrigada, gente.